eu tenho que escutar essa palavra como uma criança indefesa. Estais vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize-nos essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas, se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Perceba que Pedro fez uma pergunta, Jesus não respondeu para quem ele estava falando. Então está falando para a gente, amém? Que primeiro ele fala dos que não se aprontaram, fala dos ministros. Primeiro aqui, claro que são os ministros, que foram chamados para orientar o povo. Mas depois fala também daqueles que souberam a vontade. Então fala de todos nós, amém? E quem está falando é quem? Jesus, amém? Para não ter dúvida. E o que nós não podemos fazer? Você não pode, você tem que acreditar em quê? Na palavra, não na tua, não na minha, que seria a nossa justiça, mas o que está escrito, amém? A Bíblia diz que a fé, vocês são salvos mediante a fé, salvos pela graça, por meio da fé. A graça, por meio da fé, que não vem de vós, a fé não vem da gente. A fé que é gerada não é mérito nosso, não é por nossa capacidade. A fé é gerada por causa da palavra. Qual palavra? Da Bíblia. A fé é em Jesus. Então eu tenho que acreditar na palavra, amém? É na palavra, é ela que tem que me governar. E o Senhor Jesus falou, está nos ensinando aqui, porque onde o que nós vemos é o quê? O cristão não tem suas obrigações, é tudo obra. Até esse louvor, tem parte, acabamos de louvar agora, tu vai ver que a obrigação é do Senhor, e a gente não faz nada. Vem Espírito, enche. A Bíblia afirma, a Bíblia diz, é para eu deixar ele me encher. É o desejo do meu coração, não tem isso. Não tenho, eu não tenho que acreditar com meus sentimentos. O que a Bíblia afirma. É o que a Bíblia afirma, não os meus sentimentos. É o que a Bíblia fala. O que acontece quando eu creio? A Bíblia diz que eu sou selado com o Espírito Santo. A Bíblia afirma, enchei-vos do Espírito, ficar embaixo e deixar ele encher. Porque a obra dele eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. De acordo com o meu proceder, isso vai acontecer. Amém?
Então, o que se escuta muito? Intenções, sentimentos, mas a Bíblia diz, pelo fruto se conhece. Então, a preocupação tem que ver a minha preocupação, o que eu estou fazendo e o que o outro está fazendo. Porque aqui, o grupo aqui que foi elogiado, são aqueles que, quando o seu Senhor voltar, estiver fazendo assim, não se estiver desejando. Nada de sentimento, amém? Então, em nome do Senhor Jesus, eu tenho que acreditar na palavra. Pelo fruto se conhece a árvore, amém? Então, não é nada desejo, sentimento, esperança, só... Não, é o que eu estou fazendo, amém? Então, em nome de Jesus, porque o ensinamento aqui do Senhor, não, sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a Bíblia, o que Jesus está ensinando aqui não é a justificação, não é o perdão. O que Jesus está falando aqui é a santificação. Não está falando da fé, porque agora a moda é, se tu tem fé, o negócio é ter fé, o negócio é ter fé, o negócio é ter fé. Vamos orar, o negócio é ter fé. Aí a pessoa já está fazendo isso, está salva. Não, mas aqui Jesus está falando um estado de santidade. Amém? Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, não está ligado ao perdão, porque todo mundo quer Jesus só por quê? Por causa do perdão. Tenho fé em Jesus, recebi o perdão, acabou. Só que Jesus não está falando isso aqui. E quem está falando é o Salvador, que a qualquer momento o povo vai descobrir, e a Bíblia diz, a ira do Cordeiro. Amém, irmão? Eu me preocupo com a minha salvação. E eu estou me preocupando com a salvação de outros. Então, em nome de Jesus, a gente não pode pensar que por eu conhecer a verdade, eu sou melhor do que quem não conhece. A Bíblia não diz isso. Amém? As oportunidades que o Senhor tem nos dado são maravilhosas para conhecer a verdade, mas ela tem um preço. A verdade, ela não veio só para eu ter o conhecimento dela. Ela vem e me deixa eu a imagem do Senhor Jesus. É a Bíblia que fala. Amém? Essa é a verdade. Então, eu tenho que saber qual é o sentimento que está aqui me governando. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, e tem esse povo, imagina os ministros que hoje estão reunidos e só pregam mentira. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Que a igreja é o baluarte da verdade. Que a igreja é a santidade de Deus. A igreja é a majestade de Deus. A igreja é o amor puro de Deus. A igreja é a verdade de Deus. É a glória dele, a igreja. A justiça dele é a igreja. Agora, tu imagina eu fazendo da glória, da justiça, da majestade, é pisar no sangue da aliança. Aí o que eu vou merecer? Imagine quem está pregando mentira e vivendo mentira. Isso é para nós, irmão. Porque não é de acordo com o meu padrão. Aqui, ó. Sabe por que esse livro chegou até nós? Porque eu não posso colocar nada meu. Ele não permite, porque o que vem daqui é sujo.
Aí ele teve que entrar, tirar, como diz a Bíblia, tirar o imundo e colocar o santo. É isso que a Bíblia diz, amém? E quem tiver preocupado com a sua alma, eu não quero que nenhum sentimento que não esteja de acordo com a Bíblia tome conta aqui. Porque vai me levar para o inferno. Vai me levar para o inferno. Amém? Então, os salvos são revelados quem são os salvos. E se a pessoa não é salva e eu tratar ela como tal, eu sou igual a ela. A Bíblia afirma que tem um céu de glória para os fiéis. Mas a Bíblia diz que tem um inferno para aqueles que não se submeterem a esta graça. Amém? E tem que ser de acordo com a palavra. Se alguém quiser falar, fala segundo a palavra. Se alguém quiser. Amém? E quando entra essa fé, porque se eu fui perdoado, é porque essa fé entrou aqui. Sendo, pois, justificado mediante a fé, temos paz com Deus. Então eu fui perdoado mediante a fé, agora eu tenho paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, a Bíblia afirma que esse amor foi derramado no meu coração pelo Santo Espírito. Agora eu tenho o amor de Deus aqui dentro. Eu tenho o amor de Deus aqui dentro. Aí que eu me torno, porque não tem como, se não nascer de novo, não pode entrar e nem ver esse reino. Se não nascer de novo, não pode, é a Bíblia que afirma. Se não nascer de novo do Espírito, não pode ver e entrar nesse reino. Você não pode receber o amor de Deus. Você não tem como receber o perdão. Você não tem como andar em novidade de vida. Você não tem como frutificar em toda boa obra. Você não tem como amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Você não vai revelar que ama o teu irmão, porque nem irmão tu passou a ser. Só dá para amar o irmão quando agora tu é filho de Deus e agora tem outra natureza. E é por isso que vive essa guerra por aí, essa divisão, porque não nasceu de novo, não tem o mesmo espírito, e pelo contrário, persegue os verdadeiros santos, e nem quer papo com eles, aqueles que se rendem de uma forma plena e são governados pelo Santo Espírito, ou esses falsos, não quer ficar perto e até falar mal deles, porque eles são legalistas, são os verdadeiros fariseus, fica querendo botar peso em cima de nós. Jesus já pagou o preço todo, quer colocar esse fardo em cima da gente? Não, eles só vivem em santidade, eles amam Jesus sobre todas as coisas, eles amam ler a palavra, eles amam pregar a palavra, é isso. Eles agora só vivem para o seu Senhor, porque eles passaram a amar aquele que morreu por eles. Aí perturba, porque a luz, aí vive na luz, a luz revela. A luz revela a miséria do outro, o outro não quer que revele. Amém? O que está em jogo é a nossa salvação. Amém? Porque quem crê, eu aprendi na Bíblia, e tu não escuta isso, é quase impossível tu escutar isso, a descrição da fé. Como é que é? Quem tem fé aqui? Não responda. Quem tem fé é salvo. Sabe como é que a Bíblia descreve a fé? Fé é igual a obediência. Quem tem fé, obedece. Quem tem fé, ama. Quem tem fé, ama os versículos da Bíblia.
e obedece, não foge dele. Quer porque quer conhecer mais eles. É o que diz a Bíblia. Amém? É o que diz a palavra. Aonde? Romanos capítulo 1, versículo 5. Obediência da fé. A fé me leva a obedecer. É por isso que a Bíblia me chama, o Espírito Santo fala assim, falo como filhos da obediência. Não filhos da mentira, porque nasceu de novo pelo Espírito. É filhos da obediência, são filhos da obediência. Fala, declarado filho de Deus em poder. Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação. Amém? Ele foi declarado filho de Deus em poder segundo o quê? Então, eu prego, nós pregamos Jesus Cristo, a ressurreição, segundo a carne, filho do homem, a ressurreição dele. Amém? Como homem, filho do homem, mas foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Quem declarou isso foi o Espírito de santificação, amém, irmão? Não foi os apóstolos, não. Os apóstolos pregaram que ele morreu e ressuscitou a ressurreição, mas ele foi declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Ele só foi comprovado que ele era filho de Deus, porque foi segundo o Espírito de santificação que tirou ele do túmulo. Amém? Resumo, se ele não tivesse saído do túmulo, vencido a morte, não estaria isso aqui escrito para nós. Segundo o Espírito de santificação, declarado filho de Deus em poder. Segundo, em poder, porque ele saiu do túmulo. A morte não segurou ele lá. Foi declarado, definido, não tem ninguém que passou a ter dúvida. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito, que ele tirou ele do túmulo. E esse poder que está falando aqui é o poder do Evangelho. É o mesmo poder. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo. Porque é esse Evangelho que gera fé aqui e me tira do túmulo. Ele foi declarado filho de Deus em poder segundo o Espírito, é o mesmo Espírito que gera uma nova criatura em nós, e agora pela fé em Jesus, eu sou filho de Deus, declarado filho de Deus em poder, porque ele me tirou do túmulo. É o mesmo. Estranho isso? O homem natural, isso é loucura. Mas não é loucura, não. Porque isso está de acordo com o Evangelho de João, capítulo 5, quando ele afirma: na verdade vos digo que chegou a hora e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Os mortos se levantam espiritualmente. Amém? Aí o que acontece? São esses bem-aventurados que Jesus falou aqui onde nós lemos Lucas 12. Os bem-aventurados são esses que ele vai chegar e vão estar fazendo assim. Amém? Fazendo de acordo com a sua palavra, andando segundo a fé, porque o meu justo viverá da fé. Viverá da fé, não vai estar querendo viver, vai pretendendo, vai estar com sentimento, eu quero, me ajuda, eu quero, não, vai estar fazendo. Vai estar fazendo. Amém? Porque passaram a amar. Quem me obedece? Esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. E me manifestaria a Ele, meu Pai também. Como é que não vão estar fazendo assim? Amém, irmão? Isso é para nós, porque sabe o que é vivendo assim?
A fé governando e vivendo como Jesus viveu, porque a Bíblia diz em Atos, capítulo 10, que Jesus só andou aqui na terra fazendo o bem, revelando a vontade de Deus, buscando a glória do Pai, fazendo o que o Pai queria, pregando o que tinha que ser pregado, abençoando como tinha que abençoar, fazendo a obra do Pai. Eu não busco a minha glória, eu busco a glória daquele que me enviou. A palavra que eu vos digo, não digo a de mim mesmo, é meu Pai que está falando. Amém? É assim, e é assim que tem que ser governado todo cristão, e são esses que vão estar fazendo assim, e são os bem-aventurados, não os que estão desejando, não os que estão fazendo, estão sendo guiados e influenciados pelo Santo Espírito, porque a Bíblia afirma, se alguém está em Cristo, não estão pensando em ser uma nova criatura, não estão com sentimentos que estão querendo, estão pensando em ser, não são. Quem está em Cristo Jesus são novas criaturas, já passaram da morte para a vida. Assim também vós, consideráveis mortos para o pecado, assim como Jesus. Lembre-se, quando a Bíblia diz mortos para o pecado, mas vivos, sim, para Deus. Morto, o que alguém agora sentença de morte? Alguém que está morto agora em cima de uma mesa. Para ficar melhor, que eu aprendi isso com o Senhor, aí é melhor para nós. Quem está agora deitado, morto, sendo velado, qual é o contato daquela pessoa com tudo que ele viveu antes? Qual? Cristo não pode morrer mais, porque quanto a ter morrido, morreu de uma vez por todas para o pecado, mas quanto a viver agora, vive para Deus. Aí o Espírito Santo, não é o espírito carnal que mente, que fala palavras para agradar. Não, o Espírito Santo, que só fala o que a gente precisa, diz assim, assim também vós, consideráveis como Jesus, mortos para o pecado, igualzinho, mas vivos para Deus. Por quê? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Viu o que a graça faz? A graça corta toda a intimidade que eu tinha com a minha vida anterior. É o poder de Deus que é do Evangelho, Ele que faz isso. Eu não amo mais o que eu amava. Meu prazer não está mais em nada do que eu tinha. Nada do meu passado me domina mais. Eu estou pregando isso. A minha esposa está ali. Aconteceu isso comigo. Eu não amo mais o meu passado, nada do meu passado me domina mais. O sentimento que tem aqui é eu acordar todo dia, eu vou para a mesa, escutar a palavra dele, o que ele tem para mim. Meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito dia e noite. Assim é o que ele faz. E sabe quem vai ser os salvos? Esse. E com isso eu tenho convicção de que sentimento está me dominando, o mentiroso ou o verdadeiro. A revelação bíblica é para me libertar. Ela não engana. Porque a fé faz isso, a fé em Jesus faz isso. Quando ele diz, eu tenho muitas coisas para falar para vocês, mas agora vocês não vão suportar agora. São as cartas, porque é a vida no Espírito. O Espírito não tinha descido, mas ele falou isso aqui, e o Espírito ainda não tinha descido. Aí ele, quando fala assim, fica em Jerusalém, que o Consolador está vindo, para vocês não viverem na miséria, só querendo, igual o Paulo, o bem que eu quero fazer,
Não, senão vocês vão continuar na miséria. O Consolador está vindo, vocês vão fazer cheio de alegria. Olha o que o Espírito faz. O Consolador, que entra e faz a obra, não por força nem violência, por amor, porque nós o amamos, segundo a Bíblia, porque ele nos amou primeiro. E com isso eu sei se eu sou salvo, se eu já estou preparado agora, ele pode vir agora. Agora, quem está preparado aqui nessa manhã? Que se o Senhor viesse agora, é um bem-aventurado, fazendo como Ele quer. Bem-aventurados são aqueles que, quando o seu Senhor voltar, estiver fazendo assim. Como? Não sendo vagarosos no cuidado, mas fervorosos no espírito, com um desejo ardente em seus corações de fazer o que o seu Senhor quer. Amém, irmão? Isso é a Bíblia. Isso é a verdade do Senhor para nós, porque está chegando o dia da ira do Cordeiro. E vai ser manifestada a ira do Cordeiro. E aqueles que não se aprontaram vão para o inferno. Porque a Bíblia diz que quando ele voltar, ele quer encontrar um povo irrepreensível. O Espírito Santo está na terra para isso. Em paz, sem pecado, vivendo para ele, servos da justiça, pregando o que tem que pregar, revelando o que tem que revelar, buscando e pensando nas coisas de cima, porque ele sonda, ele sabe dos nossos corações, nossas intenções. Ele sabe. Não adianta ficar orando e não acontece nada. Aí eu fico estribado, fundamentado, com a consciência tranquila, só porque eu estou orando. Porque segundo a Bíblia, quem ora em nome de Jesus recebe. Porque em nome de Jesus está revelando para o Pai que Jesus é o seu Senhor. Ele não é só Salvador, é Senhor. Recebe. Se não receber, é incredulidade, tem motivo, é pecado. Porque quem pede para a glória dele, recebe a afirmação bíblica. Eu o farei. Eu subi para cumprir tudo em todos. Uma Bíblia diz que esse Espírito fez essa obra, aquele que estava aqui agora está onde? No céu. Subiu para cumprir tudo em todos. E a Bíblia diz que ele subindo ao alto, que coisa linda, amém? Subindo ao alto, ressuscitou, saiu daqui, subindo ao alto, levou o cativeiro. Cativeiro significa o seguinte: ele levou cativo o cativeiro do pecado, o cativeiro do diabo, o cativeiro que me aprisionava, ele levou cativo o cativeiro, me libertou. Tudo aquilo que aprisiona o ser humano, ele com aquela vitória espetacular, triunfou sobre todos eles na cruz do Calvário. Triunfou sobre todos eles, levou o cativo o cativeiro. Tudo que aprisionava o ser humano, quando ele tem um encontro em Cristo, não aprisiona ele mais. É claro que com isso, então, ele vai voltar, eu estou fazendo assim. Porque eu sou livre, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas, Senhor, não tem desculpa. Aquele que sabe a vontade do seu Senhor e não faz, peca, segundo a Bíblia. Então, a melhor resposta que eu tenho que dar é: o Senhor ainda não é o meu Senhor. Porque onde ele é o Senhor e sabe a vontade dele, ele não admite não fazer. E disse aos que estavam com ele, Jesus falando a parábola da mina:
tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, lhe será dado. Então presta atenção. Se já tiver a presença dele aqui e fluindo, sabe qual é a resposta dele para mim? Presta atenção nisso. Se tiver aqui já fluindo a palavra dele, reinando e me governando, e eu buscando e querendo ela, frutificando em toda boa obra, segundo a Bíblia, ele dá mais. Ele dá mais. Não tira, não. Você recebe mais a vida de cima quando tu está fazendo a vontade dele. Você não fica inerte. Você não fica ocioso. Tu ganha mais da presença dele. Amém? Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Sabe quem falou isso? Jesus. Aqueles que não permitiram que eu reinasse sobre a vida deles, não tem desculpa. Porque esse aqui falou, eu sabia que o Senhor era rigoroso, deu uma desculpa aqui, por isso que eu não fiz nada com o talento que o Senhor me deu. Fiquei com medo, escondi no lençol. Não teve desculpa. Não tem desculpa, porque o que Ele está dando para nós, tem dado para nós, vai chegar a hora da prestação de contas. Amém? O que Ele tem me dado, Ele vai cobrar. O que Ele tem te dado, Ele vai cobrar. E a maior desgraça vai ser para aqueles que teve muito conhecimento e não aconteceu nada. Tem pessoas, um padre, o papa, essa raça aí, que estão privados da verdade, com o coração já tudo podre, privados. O castigo para eles vai ser pior, o castigo para quem escuta a verdade direto vai ser pior do que para eles. Um macumbeiro vai receber menos açoite no inferno que não se converter, do que muitos que estão escutando a verdade. Muitos vão descobrir que não sejam vocês, nem eu. Muitos vão descobrir que a maior desgraça de suas vidas foi ter conhecido a verdade e não praticado. Aquele que salva é o mesmo que santifica. O Salvador, é impossível ter ele como Salvador e não ter Senhor governando a sua vida. Não funciona. Porque a vontade dele está sendo revelada. Aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou muitos açoites. Isso é a Bíblia que fala mesmo. Para mim, para todos nós, que nenhum sentimento contrário a essas verdades deixe dominar o coração. Engano. Não fique estribado em engano. A Bíblia diz, deixai todo engano, com discernimento espiritual, mas eu tenho que buscar isso. Eu tenho que, agora, onde está o meu prazer? O meu prazer é ter mais discernimento. Meu prazer é ter os olhos do meu entendimento mais iluminado. Esse é o meu prazer hoje, em agradar o meu Senhor. E assim tem que ser a vida, e no final de tudo, vai ser revelado. Os salvos revelaram, porque isso aqui que Jesus pede para fazer, não é eu fazer porque eu sou salvo pelas obras. Eu não vou fazer para ser salvo. Isso que Jesus está falando passa a ser algo normal na vida do salvo, porque ele está com a nova vida. Ele quer viver a nova vida que ganhou. Amém? Fora disso, eu só estou no engano do inimigo. E no final vou ver que eu vivi o tempo todo no engano, na mentira. Mas o Senhor continua se manifestando para livrar a gente da mentira.
e do engano. E para ajudar outras pessoas que pensam que são cristãos e que estão salvos. Não estão, inclusive da nossa família. A maioria que diz ser cristãos não são ainda. Então, revele essa verdade em nome de Jesus. Amém, irmão? Porque o inferno já vai ser revelado para aqueles que não aceitaram esse evangelho. Amém? O local da igreja. A igreja é para quê? Pregar a vida eterna. E quem se render a essa palavra vai morar com Jesus segundo as Escrituras. Quem não se render ao Senhor Jesus, há uma afirmação do Salvador também. Vão queimar eternamente no inferno, onde o bicho não morre e o fogo não apaga. Essa é a verdade da Bíblia também. Amém, irmão? Se não se arrepender, Provérbio 28, 13, aquele que confessa as tuas transgressões e as deixa, esses prosperarão. Só esses que confessa que é um miserável pecador, não tem Jesus e está podre em pecado, se confessar os seus pecados e deixar, vais prosperar. Jesus abençoa essa vida, mora nele, governa agora a vida dele e depois leva para morar com ele. Onde não acontecer isso, vai continuar morto espiritualmente, só esperando o dia do julgamento para queimar no inferno eternamente. Ele está dando oportunidade. Que todas essas nossas reuniões é simplesmente oportunidade que ele está concedendo a todos nós. Não é para pegar essa oportunidade, eu estou fazendo o que com essas oportunidades? Amém? Que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Em nome de Jesus, com essa verdade. E vamos passar adiante. Não conversar com bode, não conversar com alguém ainda que está sendo influenciado pelo diabo, pela carne, e tratar eles como se estivessem salvos, como se estivesse tudo bem, porque você não está revelando o amor de Deus quando você faz isso. Porque quem é da verdade, quem é do amor de Jesus, fala o que ele quer que fale. E não é só falar, não. Tem uma nova vida sendo manifestada, tem uma paciência nova, tem uma longanimidade nova, tem um amor novo, tem tudo novo com a presença do Espírito. E tem que ser manifestado também, senão porque a Bíblia diz que sem amor, esquece. Então tem que ter tudo que Jesus deu, amém? Fazendo de acordo com a palavra e com a nova vida. Em nome de Jesus, não condenando o outro e, na verdade, praticando a mesma coisa.